Queridos irmãos e amados que me ouvem nesta noite, sabemos muito bem que o culto que nós estamos participando nesta noite, com o tema na qual foi passado, é enchei-vos do Espírito Santo. Muitas vezes, talvez, o sinônimo de encher do Espírito Santo, para muitas pessoas insensatas, talvez diz respeito quando um pregador começa a profetizar, seja cheio, seja cheio. Talvez pensam que diz respeito quando alguém diz que tu será ou que tu é cheio. Só que isso não é sinal e nem sinônimo de que alguém será e é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai muito além do que eu vim aqui numa tribuna como essa e começar a profetizar para que você seja cheio. Ser cheio do Espírito Santo vai muito além do que eu olhar para você e dizer que você é cheio. Até porque não tem como eu saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Porque quem sabe se ela é cheia é somente Deus. Porque para ser cheio do Espírito Santo exige tempo. E com este tempo requer também relacionamento com Deus. Não é só dizer que tu és cheio, tu serás cheio. Não existe isso. Isso é antibíblico. Dizer que a pessoa está sendo cheia e começar a profetizar, seja cheio. Para ser cheio do Espírito Santo requer um tempo de comunhão, busca, renúncia, santificação, para assim suceder o enchimento do Espírito. Talvez tu deve estar se perguntando, irmão Diego, mas o que é que acontece quando talvez vamos lá na frente, começamos a rodar, pular, profetizar, falar em línguas? Isso não é porque você foi cheio naquele momento. O que acontece ali é um renovo do Espírito sobre a vossa vida. Só que ser cheio, meu irmão, vai muito além disso. Porque uma pessoa cheia, quando verdadeiramente ela é cheia, ela produz sobre a vida dela o fruto do Espírito, na qual é mencionado lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso de número 22 em diante. E o fruto do Espírito traz consigo 9 gomos. São qualidades específicas que você tem que carregar na tua vida, como a evidência que você é cheio do Espírito Santo. Ser cheio não é só pular, rodar, falar em línguas. Isso é manifestação do Espírito e também renovo da parte dele na nossa vida. Mas permita-me fazer uma introdução acerca deste assunto que Paulo estava tratando com os irmãos que estavam em Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, conhecida por ter lá uma divindade pelo nome de Diana, na qual os efésios a adoravam, crendo ali então que ela era uma deusa, só que não passava de uma deusa que não fala, que não ouve, que não responde, que não faz nada. Por um tempo, os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, que hoje é a atual Turquia, viveram enganados com a doutrina dessa falsa deusa chamada Diana. Até que certo dia um só homem, que outrora perseguia, matava, prendia os servos de Cristo, a saber, a igreja do Senhor, foi enviado por Deus após a sua convenção, após reconhecer que a prática que ele fazia era errado, mesmo que ele acreditava fielmente que ele estava certo.
Só que após ele ter um encontro com Jesus, ele reconhece que todo aquele tempo que ele perseguiu a igreja, ele andava errado. E eu já vou aplicar isso daqui. Não tem como você ter um encontro com Jesus. Em que sentido? Conversão. E tu continuar sendo a mesma pessoa. Porque aqueles que se convertem verdadeiramente a Jesus, eles sofrem então uma mudança de caráter, uma transformação. Porque evangelho que não transforma, isso não é evangelho. Só que é triste o que vemos na realidade, nos tempos atuais, é que tem se pregado um evangelho oba-oba, na qual Jesus é apresentado para nós como o gênio da lâmpada mágica. Como assim, Diego? Deixa eu simplificar. Sabe aquele evangelho que prega, Jesus vai te dar um carro novo, Jesus vai te dar uma casa nova, Jesus está providenciando, trazendo uma vitória para você. Tu acha que Jesus está preocupado com dar carro novo, casa nova ou vitória? É claro que Ele dá, mas antes disso Ele prepara você para receber. Porque não adianta Ele te dar antes do tempo determinado por Ele, sabendo que por causa talvez de uma bênção, de um carro, de uma casa nova, tu se esquece dele. E eu vou dizer uma verdade, Jesus, Deus, Ele não está preocupado em dar bênçãos materiais para ninguém. A preocupação dele é que você seja salvo, não se perca, continue em santidade. Só que o apóstolo Paulo já dizia que qualquer evangelho que seja pregado, até que mesmo os anjos pregassem, fora do contexto que ele pregava, seja visto como anátema, isto é, maldito. Porque evangelho que não confronta não é evangelho, é maldição. Evangelho que se limita só em falácia não é evangelho. Porque evangelho tem que confrontar o pecado. Evangelho de alguma forma, mesmo que tu viva em santidade, na sã doutrina, de alguma maneira, em algum sentido, por intermédio da pregação, ele vai te confrontar. E se tu não tem ouvido um evangelho como esse, pode ter certeza, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo. Porque o evangelho genuíno, ele confronta você a se arrepender. Ele confronta você a largar as práticas pecaminosas. Ele confronta você a se abster do velho homem, do velho eu. Ele confronta a você a ter uma mudança de caráter, uma nova personalidade transformada pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus. E é este assunto que Paulo começa a tratar após ele se converter e sofrer uma mudança radical. Lá em Atos dos Apóstolos, o médico amado doutor Lucas escreve que Paulo, ele vai até Éfeso, e por durante 3 meses ele ficou neste lugar, pregando o evangelho, confrontando as seitas, as doutrinas heréticas, e um mover sobrenatural de Deus aconteceu naquela cidade. Só que por este motivo, por Paulo propagar a verdade, por Paulo viver em conformidade com a vontade de Deus, Paulo ele vai sofrer algo que talvez ninguém queria sofrer: a sua prisão física. Por um período, Paulo fica preso e vai ser julgado. Ele sofre um naufrágio. Após esse naufrágio, ele é posto em prisão domiciliar em Roma. Só que Paulo é o tipo de crente que ele não só faz discípulos, mas ele também se preocupa em cuidar dos seus discípulos. Ele também se preocupa em alimentar os seus discípulos. Ele também se preocupa em doutrinar os seus discípulos, ensinando o caminho da verdade, exortando, corrigindo, disciplinando. E é por este motivo, enquanto ele se encontrava preso em prisão domiciliar em Roma, que não impedia ele de exercer o seu ministério profético, ele escreve cartas para Éfeso. E nessa carta ele vem exortando os irmãos de Éfeso a viver em conformidade com a vontade de Deus. Porque foi se crescendo no meio dos irmãos uma doutrina de uns judeus, na qual era antibíblica e fora do contexto na qual Paulo havia pregado para os irmãos. E por esse motivo,
da prisão domiciliar, ele envia uma carta. Só que observe uma coisa, preste atenção. Eu tenho que aplicar isso daqui para abrir o entendimento de alguém. Paulo, ele estava preso. Só que a prisão não impediu Paulo de fazer a obra de Deus. Tem gente que está solto. Só que o comodismo tem impedido ele de fazer a obra de Deus, não sequer a prisão. Só que pelo contrário, tem pessoas também que estão neste momento preso na prisão física. Só que a prisão física não impede ele de abrir a boca e dizer que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva e que Jesus ainda leva para morar no céu. Permita-me abrir um parênteses aqui com um testemunho e rapidamente eu já fecho mesmo. Eu me lembro que certa vez, após convertido ao Evangelho de Cristo, já pregando a palavra de Jesus, já anunciando o Evangelho do Senhor, já viajando por alguns lugares do Brasil, por causa do meu passado, por ter vivido na criminalidade, um processo antigo me levou de volta para a casa do cárcere. Só que na primeira concepção humana foi: quero ver agora continuar, quero ver agora pregar. Isto me veio à memória, pois ontem eu estava pregando em um lugar e a pessoa falou comigo: varão, como é que foi lá dentro, você pregou? E eu falei: mais do que eu pregava antes quando eu estava na rua, porque lá eu pregava todo o instante, todo o momento, com unção, poder e autoridade que foi outorgada por aquele que enche esse vaso, que sou eu, mas enche também esse vaso que é você que está me ouvindo. E preste atenção nisso daqui. A prisão física não foi uma justificativa para eu parar de pregar, para eu parar de anunciar, para eu parar de propagar o Evangelho de Cristo. Só que tem gente nos tempos atuais que tem arrumado tantas desculpas para não pregar a palavra, para não fazer a obra, para não propagar o Evangelho. Aí começa a inventar que não tem tempo. Isso é mentira, porque quem quer arruma tempo para fazer o que for preciso fazer. Tu tem que observar uma coisa e guardar no teu coração: o que tu faz por intermédio desta palavra não é para homem, mas sim para um propósito só: agradar o Senhor, adorar o Senhor, engrandecer o Senhor, e para que vidas sejam impactadas pelo poder dessa palavra. E uma evidência de que você é cheio da presença do Espírito Santo é quando você não se preocupa contigo mesmo, mas preocupa com aqueles que estão lá fora, que precisam também ouvir a palavra que transforma, que liberta, que exorta e que leva também para morar no céu. E esse assunto Paulo trata com os irmãos de Éfeso: enchei-vos do Espírito. É necessário andar cheio do Espírito. E ele faz uma comparação com o vinho, porque o vinho era um símbolo da alegria naquele tempo, desde o período patriarcal. O vinho, desde Noé, vemos que era um símbolo da alegria. Só que o vinho, ele trazia contenda, bebendo exageradamente naquele tempo, porque as pessoas ficavam embriagados, e a alegria que tu tinha era uma alegria rápida, passageira. E Paulo, ele exorta aos irmãos: enchei-vos do Espírito. Atos 13, verso 52, a Bíblia diz que os discípulos, eles se alegravam cheio do Espírito, embriagados do Espírito, porque uma pessoa que está cheia do Espírito não tem lugar para a tristeza habitar no coração dessa pessoa. Uma pessoa que está cheia do Espírito não tem lugar para ódio habitar no coração dessa pessoa. Uma pessoa que está cheia do Espírito não tem lugar para angústia habitar no coração dessa pessoa. Uma pessoa que está cheia do Espírito não tem lugar para rancor, porque falaram mal, porque olharam torto, não. Uma pessoa que está cheia do Espírito, ela produz os 9 gomos do fruto do Espírito, que é produzido pela pessoa do Espírito Santo, que habita sobre a vida de alguém que está cheio do mesmo sobre si. E por que é necessário um tempo para tu ser cheio? Porque para ser cheio do Espírito, como eu disse aqui para vocês no início, nós temos que nos separar, nós temos que nos abster,
nós temos que nos santificar o máximo que nós pudermos, porque exige um relacionamento entre nós e Deus, para que Ele enche este vaso do azeite, que é o Espírito Santo, sobre a vida nossa. Porque não adianta muitas pessoas assumir uma tribuna como essa, pregar bonito, mas não está cheio, louvar bonito, mas não está cheio, cantar, fazer tantas coisas bonitas, mas não está cheio da presença do Espírito. É necessário tu ser cheio da presença, é necessário tu transbordar a presença do Espírito. Por que é necessário, irmão Diego? Porque quando a afronta vir, tu vai responder com a sua mansidão. Quando a calúnia vir, tu vai responder com a sua paciência. Quando os levantes vir contra você, não vai ter esse negócio de velho homem querer gritar dizendo: eu vou resolver da minha maneira. Por quê? Porque tu está cheio do Espírito e o fruto está sendo produzido dentro de você por intermédio do Espírito Santo de Deus. Só que o que tem faltado na atualidade é esse relacionamento com Deus. Em que sentido tu relaciona com Ele? Buscando Ele, orando, clamando, pedindo, suplicando. Tu já percebeu uma coisa? Vou conjecturar com os irmãos. Nós, quando iniciamos um relacionamento com uma pessoa, um cônjuge, é necessário um tempo para nós reconhecermos, para nós conhecermos melhor essa pessoa. É necessário um período para nós saber quem é essa pessoa melhor. Tanto que quem é solteiro, o ensinamento é: ore, conheça, para ver se é de Deus para você casar. Da mesma maneira, conjecturando com os irmãos, somos nós com Deus. Quanto mais nós buscamos a Ele, mais nós conhecemos a Ele. Quanto mais nós se aproximamos dEle, mais Ele também se aproxima de nós. Quanto mais nós clamamos Ele, mais Ele nos ouve, porque vai criando um vínculo estreito de relacionamento com Deus. E mediante esse vínculo, tu serás cheio do Espírito, tu transbordarás da presença do Espírito sobre a tua vida. E é necessário esse transbordo para que outras vidas, por intermédio de você, vejam e reconheçam que verdadeiramente o Espírito de Deus habita dentro de você. Em que sentido, Diego? Quando olharem para você e dizer: quem diria? Quem é ela? Não acredito que está assim. Como é que pode ter acontecido desta maneira? Ontem um cantor chegou até mim após acabar o culto na qual eu estava pregando e ele estava louvando. E ele falou: Diego, eu vi o seu testemunho no YouTube. E olhando para você não dá para ver o traço do velho homem. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pode fazer. E ele perguntou para mim: cadê o velho homem? Eu falei: está sepultado, morreu, não existe mais. Mas para tu sepultar esse velho homem, exige de você se desvaziar de si. Deixa esse rancor de lado, deixa essa inveja para lá, deixa esse sentimento faccioso para lá. O eu tem que morrer, o velho homem também tem que morrer. Não adianta querer ser cheio, mas com os mesmos sentimentos da velha criatura dentro de você, você não será cheio de maneira nenhuma. Ele é bandaraia, mandorre candarai. Para você ser cheio, tu tem que se mortificar. Sabe a vontade que tu tinha? Tu não terá mais, mas para isso tu terá que renunciar. E eu sei que não é fácil renunciar a certo tipo de coisa. É um tanto difícil, mas não é impossível. Mediante a tua busca incessante, verdadeira, pode ter certeza, tu conseguirá mortificar o velho homem. O sentimento faccioso também vai desaparecer. Enquanto esse sentimento que não provém de Deus desaparece, o vaso está sendo cheio. A presença do Espírito vai começar a transbordar. Enquanto aquilo que te impede de se aproximar de Deus é lançado de lado, vai abrindo lugar e espaço para o Espírito entrar e encher você da presença dEle. Porque não adianta querer ser cheio da presença do Espírito, mas não está disposto a se abster daquilo que enche ou preenche o lugar que é do Espírito.
Não adianta querer ser cheio, mas durante o dia passar o dia inteiro mexendo no celular, mexendo nas redes sociais. Não adianta querer ser cheio do Espírito, mas não consegue orar nem sequer 20 minutos pedindo a Deus em oração e súplica. Não adianta querer ser cheio do Espírito, mas nos domingos não está aqui na escola bíblica dominical. Não adianta querer ser cheio do Espírito, mas só vir quando é um culto normal, mas não está na doutrina, mas não está no momento de ensinamento da palavra. Desta maneira você não será cheio, porque tu tem deixado algo preencher o lugar que não é deste algo, mas sim do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer uma verdade para você, meu filho, minha filha, meu irmão e minha irmã: esse lugar que está aí sendo preenchido talvez com amargura, com ódio, com ganância, sentimento ambicioso, não pertence a isso, mas pertence ao Espírito Santo de Deus. Está na hora de você começar a dar lugar. Deixa o Espírito Santo preencher o vazio que está dentro de você. Deixa o Espírito Santo encher você até transbordar, porque é necessária a unção do Espírito sobre a tua vida, para que as boas novas do Senhor seja propagada com unção, poder e autoridade, por intermédio da presença do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Porque é necessário ser cheio. Porque o Evangelho ele não se limita na falácia, como eu disse aqui no início. Só que o Evangelho também é acompanhado de poder, de sinais. Tu vê que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, ele precisou da presença do Espírito estar sobre ele. Tanto que vamos ver o ministério de Jesus dar início após o Espírito repousar sobre ele, outorgando sobre a vida dele unção, poder e autoridade. Só que na atualidade não acontece tantas coisas assim. Talvez tu se pergunta, por que que não acontece? Por que que não vemos mais? Tu tem que entender uma coisa, todas as vezes que tu pensar o porquê. No tempo da antiguidade, o período veterotestamentário, o Espírito Santo ele estava em um sentido limitado. Eu vou te explicar melhor. Tu lembra que nós só vemos a expressão, para não alongar que já está acabando o tempo. Quando o Espírito Santo usava alguém, a expressão era: e o Espírito se apossou. E o Espírito do Senhor se apossou do mesmo. Só que o Espírito ele se apossava, fazia o que tinha de fazer e retornava. Eu vou te provar o porquê. Tu lembra do profeta Elias? Homem cheio de poder e autoridade. Foi lá na cara de Acabe, colocou o dedo na cara dele: Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. A maior autoridade do reino de Israel era o rei. Era um homem tão cheio de poder que falou: caia fogo do céu, e caiu. Só que certa feita, a Bíblia diz que por causa de uma palavra de uma mulher, Jezabel, mulher de Acabe, Elias teve medo e fugiu. Só que por que ele não teve medo de colocar o dedo na cara de Acabe? Porque a coragem que ele foi lá na cara de Acabe e disse: Acabe, não vai chover. Não foi uma coragem física, humana, que o ser humano tem, mas sim uma coragem espiritual. Só que o Espírito se apossava, voltava. Se apossava, voltava. Por quê? Só para não deixar sua mente embolada. Por causa de Gênesis 6:3, que Deus diz: o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, pois esse é carne, o Espírito retorna. Só que no tempo atual, após Jesus cumprir o seu sacrifício vicário, é entregar a vida dele por mim, por você, todos nós conhecemos a história. Ele faz uma promessa: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu mandarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Jesus entrega a tua vida na cruz. Após 3 dias no calendário judaico, que é diferente do nosso, Jesus ressuscita. Só que após Jesus ressuscitar, ele diz para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que os discípulos passou por um período de aprendizado através do ministério de Jesus.
E no capítulo 1, verso 8 de Atos, antes de Jesus se ascender ao céu, a Bíblia diz que Jesus disse: daqui não muitos dias, vocês receberão o poder do Espírito que virá do alto sobre vocês. Só que entenda uma coisa para você entender: no tempo da antiguidade, período veterotestamentário ou Antigo Testamento, o Espírito estava num sentido limitado. Só que na atualidade o Espírito ele não está limitado, porque em nenhum momento da Bíblia vemos dizer que o Espírito veio e voltou, mas ele veio para ficar. Ele só vai voltar segurando as tuas mãos para se encontrar com Jesus nos ares, porque é Ele que nos leva ao encontro com Cristo. Só que sabe o que acontece hoje em dia? Que não vemos tantos sinais e maravilhas, é por causa da nossa incredulidade e falta de preenchimento da presença do Espírito no vazio que tem dentro de nós. Talvez se nós buscássemos mais, talvez se nós renunciássemos mais, talvez se nós nos abstêssemos mais de certas coisas que nos afastam da presença de Deus, nós seríamos mais cheios do Espírito, a ponto de exercer um ministério a nível do ministério do apóstolo Paulo, que até o seu lenço curava. Mas eu abro um parênteses aqui: muita gente usa objetos fazendo sincretismo religioso, falando que dá cura. Isso é mentira, irmão. No tempo de Paulo, porque as pessoas não tinham condição, devido ao número de pessoas de se aproximar, de chegar até Paulo, Paulo não dava conta de fazer tantas coisas, tantos milagres pelo poder do Espírito, devido à multidão de pessoas. Então, pegava o seu lenço e passava, levava até as pessoas, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Só que entenda uma coisa: Paulo, o apóstolo, ele chega em uma cidade habitada por aproximadamente 1 milhão de pessoas. Começa a ser feito milagres e prodígios por intermédio de um homem. Por que um só homem fez isso? Porque um só homem cheio do Espírito é o suficiente para confrontar o reino das trevas. Agora eu vou numa visão mais funda ainda, para você entender isso daqui, a dimensão e a importância de você ser cheio do Espírito. Após os discípulos, os apóstolos receberam o Espírito de Deus, a Bíblia diz que Pedro, em sua primeira pregação, acrescentou quase 3.000 almas. É necessária a presença do Espírito para propagar o Evangelho e para convencer alguém para se entregar para Jesus. E não era tão fácil convencer um judeu a aceitar Jesus, mais fácil é um gentil do que um judeu se converter ao cristianismo. Só que presta atenção: um homem cheio do Espírito, olha o tamanho do impacto e a magnitude do poder que é manifesto, a ponto de quase 3.000 judeus aceitarem Jesus. Em sua segunda pregação, mais quase 5.000 almas se entregam para Jesus, da pregação de um só homem, porque ele estava cheio. Algo que está faltando na vida de muitos pregadores na atualidade por aí, que dizem que estão cheios, mas que está cheio nada, está cheio de vento, está cheio de conversa fiada, está cheio de sentimento que não provém de Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo tem um coração focado nas almas, tem um coração interessado pelo próximo, tem um coração com sentimento contrito e verdadeiro por pessoas que estão padecendo e estão dispostos a doar a si mesmo por causa das vidas que estão morrendo sem conhecer a palavra de Deus. Capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que o profeta foi levado uma visão, presta atenção nisso daqui, em um vale cheio de osso seco, e pelo poder do Espírito ele profetiza a mando de Deus. Um exército numeroso levanta. É claro que isso aqui é simbólico, mas tem ambiguidade, duplo sentido. Agora tu imagina se Ezequiel, cheio do Espírito, profetiza um exército de osso seco, que representa a condição espiritual que o povo se encontrava. Se um só homem cheio do Espírito começa a pregar, quais 3.000 na primeira pregação, quais 5.000 na segunda pregação, agora tu imagina se a igreja atual parasse de pregar
placa e começasse a pregar reino, parasse de pregar religião e começasse a pregar palavra, tu acha que o diabo estava avançando desta maneira que está, matando jovens, escravizando as pessoas no pecado, fazendo tanta bagunça no mundo? Está na hora de nós, servos de Jesus Cristo, colocar a nossa cabeça, a nossa mentalidade em ordem e começar a pensar que o poder que está sobre nós não é qualquer poder. Até mesmo o diabo, eu falo isso aqui sem medo de errar, tem um poder limitado, porque ele só chega onde Deus permite ele chegar. Mas só que você, crente, cheio da presença do Espírito, que acha que você não é nada, você é alguém que foi depositado dentro de você um poder incomensurável, a ponto de chegar no território do diabo e dizer: Satanás, cala, que quem manda aqui é Jesus, quem fala aqui é o Senhor dos Exércitos, você não tem maior autoridade do que Ele, a autoridade maior é aquele que está sobre você e com você. Presta atenção, meus queridos, a igreja tem um poder, não é de uma autoridade governamental, não é de alguma patente mundial, mas sim do Senhor dos Senhores, para adentrar em lugar que muitos não têm coragem de ir, para pregar uma palavra que é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações. É por isso que muitas pessoas não entendem, quando vê alguém que vivia escravizado no lamaçal do pecado, nas drogas, na cachaça, na prostituição, de uma hora para outra, repentinamente está num altar como esse, pregando a palavra, está anunciando o evangelho cheio de unção, poder, autoridade. O porquê que não entende é porque a autoridade que nós exercemos, está sobre nós, não vem dessa terra. A autoridade que está sobre mim, que está sobre você, vem é do Senhor dos Exércitos, e Ele me usa para dizer para pessoas aqui nessa noite: passa a usar a autoridade que eu outorguei sobre você. Não precisa você se acovardar ou temer a ninguém, tu tem que temer somente a mim. Usa da maneira que eu tenho colocado na tua boca a palavra afiada para dizer que Jesus liberta, que Ele transforma, que Ele salva, que Ele é aquele que ainda leva você para morar lá no céu. Está na hora, meus irmãos e minhas irmãs, de nós usar esse poder, porque ele foi liberado para nós há quase 2000 anos atrás. Esse Espírito que enche o vaso, que talvez na ótica humana é insignificante, que talvez não tenha nenhum valor, é o Espírito que libera sobre vocês um poder incomensurável para pregar a palavra que liberta, que transforma, que salva e que leva pessoas para morar no céu, que convence o pecador do arrependimento do pecado, que confronta o pecado, que confronta as práticas que não agradam a Deus. Essa palavra, ela tem poder de libertar. Permita-me dizer algo para edificar a fé dos irmãos, para mim finalizar.